Responda a pergunta que vale 1 milhão de bitcoins. Por que 21 milhões? E não vale 1 milhão de bitcoins. Eu recebo essa pergunta com muita frequência e admito que as minhas respostas poderiam ter sido melhores. Minhas respostas são baseadas apenas em probabilidades linguísticas, lembrando que não há nenhum fato correlacionado a ela. Graças a um pouco da engenhosidade humana, agora tem uma resposta muito melhor para você. Essa pergunta realmente é muito boa. Então, se você realmente gosta desse trabalho, dê um like, compartilhe e se inscreva, que só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você. É improvável que a escolha inicial de Satoshi fosse ter um limite máximo de 21 milhões de moedas e depois trabalhar todo o resto em torno disso. Em vez disso, o fornecimento máximo de 21 milhões foi o resultado final de 3 decisões arquitetônicas que são extremamente fundamentais para o design do Bitcoin. E elas são: 1. Tempo médio de bloqueio. 2. Método de distribuição de moedas. 3. Número de blocos em um único ciclo de redução pela metade, halving. Tempo médio de bloqueio. Como Satoshi era humano, provavelmente ele teria pensado em números redondos e queria que o tempo médio de bloqueio fosse um número redondo de minutos. 1 minuto era muito curto para mitigar possíveis problemas de latência da internet. 1 hora seria muito tempo para uma única confirmação, mas 10 minutos eram o ideal. Falando de forma simplista, haviam 3 maneiras pelas quais o Bitcoin poderia ter emitido novas moedas para os mineradores. 1. Manter a mesma taxa de distribuição em um valor arbitrário e fazê-la terminar repentinamente em um momento ou quantidade arbitrária de moedas emitidas. 2. Comece com uma distribuição pequena e aumente-a lentamente com o tempo antes de parar repentinamente em um limite arbitrário. Ou 3. Comece com uma grande distribuição e diminua gradualmente ao longo do tempo até que o número de novas moedas acabe. Só este último faz algum sentido. Os outros impediriam a adoção antecipada do Bitcoin, interfeririam no seu amadurecimento para depender de taxas de transação e chocariam a rede quando, de repente, nenhuma moeda fosse distribuída. E para que a taxa de distribuição diminua assintoticamente, o número de novas moedas emitidas com cada bloco teria de ser reduzido para a metade em intervalos regulares, significando que 50% do fornecimento total deveria ter sido emitido até o final do primeiro ciclo, sendo justo que o subsídio em bloco para esse ciclo seja de 50 bitcoins, de modo que o valor sempre reflita a porcentagem restante no final desse ciclo. O número de blocos em um ciclo de halving. Assim como acontece com os tempos médios de bloco, Satoshi provavelmente queria manter os ciclos de redução pela metade o mais próximo possível de um número redondo em anos e blocos. 210 mil blocos, ou pouco menos de 4 anos. Faz mais sentido e dava um tempo suficiente para o mercado se ajustar a qualquer taxa de emissão antes de cair novamente pela metade. E então, em que uma questão de coincidência, muito boa por sinal, que com 210 mil blocos em cada ciclo, trabalhando em conjunto com o método de distribuição e o tempo médio de bloco, o número total de bitcoins soma um pouco menos de, adivinha, 21 milhões. Então lembre-se, 21 milhões é o resultado da estrutura subjacente do Bitcoin, e não um número arbitrário simplesmente escolhido por Satoshi. Agora eu te devolvo a pergunta. Mas por que você acha que o Bitcoin tem 21 milhões de moedas e não outro número? Existe mais significado para esse número do que inicialmente parece? Eu estou curioso para saber a sua resposta, então deixa ela aí nos comentários. Esse vídeo é um oferecimento StackFi e lojas Roda BTC. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever. Se desejar apoiar, tem um QR Code aqui para você nos enviar alguns satoshinhos. Muito obrigado por vir até aqui. Valeu, tchau!